Esse vídeo aqui é para você que busca ter a fé em Jesus, que busca entender como funciona o reino realmente. Nós já vimos falando aqui há muito tempo que a fé, a base da fé cristã, na realidade, ela é judaica. E isso é muito importante nós entendermos porque as escrituras, o tempo todo, quando Yeshua ele abriu a porta da aliança para os gentios, é para que nós possamos entender que ao entrar nessa aliança, nós buscamos compreender como que o rei vivia. Se você segue o rei, você deve buscar entender como que é esse reinado. Nós moramos aqui em Portugal, somos brasileiros, porém quando nós vimos para cá, temos que saber como funcionam as leis dessa nação. Nós fazemos parte agora de uma nação que é a nação o quê? Santa. Essa nação, ela tem a sua forma de viver, sua forma de se alimentar, a forma de conviver. Tudo isso está descrito na Torá, que são os 5 primeiros livros que tem também na sua Bíblia, você que é cristão. E é a base do que Jesus ensinava. Vamos entender um pouco da história. Isso daqui é história mesmo, tá? Por mais que não seja muito contada por aí, mas é a verdadeira história. Após a destruição do templo 70 depois de Cristo, Roma, o Império Romano, imprimiu e disse que era proibido judaizar qualquer coisa. Ou seja, a cultura judaica, a cultura do próprio Jesus foi proibida para o povo. Isso criou um laço e algo muito terrível. Os próprios judeus, ou seja, como iriam aceitar um Messias que agora era um Messias do cristianismo, que criou uma nova religião e não inseriu o povo na aliança como estava escrito pelos próprios profetas. A partir daquele momento, até o nome de Yeshua foi traduzido, foi passando por traduções até chegar no português como Jesus. Porém, nós queremos abrir um parêntese aqui agora que, independente se você chama Jesus, se isso for daqui, a intenção certa do coração, referente ao Filho do Eterno que veio a essa terra em carne, ou seja, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, está vivo e voltará, se está se referindo a ele, então vai ser válido, porque no reino do Espírito as coisas são muito mais profundas do que simplesmente o que falamos. Não é o que falamos que é levado em consideração no reino espiritual, mas sim a intenção que sai as palavras dos nossos lábios. Essa frequência verdadeira, essa intenção verdadeira, é a frequência que será vista no reino espiritual. Então vamos lá, isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Nós chamamos Yeshua porque estamos restaurando o verdadeiro caminho. E não é nada difícil chamar Yeshua, certo? Yeshua, que é uma abreviação de Yehoshua, que na realidade, dentro dos contextos mesmo históricos e encontrados, inclusive nos manuscritos antigos, tem a palavra Yeshua. Continuando a história, a mudança, inclusive do nome, ajudou ainda mais a distanciar essa identidade judaica que o próprio Messias tem. Obviamente, porque ele é da raiz de Davi, do leão da tribo de Judá. Lógico que assim o povo judeu fica muito mais difícil de acreditar que ele é de fato o Messias. Vocês entendem? Tem outras coisas também importantes para você saber nessa história. Agora vem uma parte bem assim da história, sabe? No Concílio de Niceia, presta atenção, 325 depois, o Império Romano institucionalizou o cristianismo. Sabe o que é que isso significa? É que essa fé em Yeshua, na realidade, eles transformaram numa fé em um Jesus romano, institucionalizando, alterando, inclusive, a forma dessa fé, alterando as festas bíblicas que o próprio Eterno determinou para o seu povo, alterando o Shabat e muito mais. Tudo isso foi remodelado na realidade pelo poder político romano. Agora veja como que nós estamos restaurando algo que é desde 325, ou seja, quantos anos se passaram, centenas de anos até chegarmos agora nesse período que estamos aqui da história, tá? Mas existem profecias que falam que os remanescentes, que são aqueles que vão acordar no final dos tempos, antes da volta do Messias, iriam restaurar o caminho para o retorno à Torá, o retorno às Escrituras, o retorno à verdade. E iriam também ser vozes para essa geração. É o que está acontecendo conosco e com mais centenas de irmãos. O que aconteceu lá no Concílio de Niceia foi não só um desvio histórico, mas também espiritual. Esse desvio deles deixou marcas até hoje na história da igreja. Então, esse ponto do remanescente é uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque nós que nascemos nessa geração, aliás, muitos de nós, temos essa vocação de restauração do caminho. Muitos do que são líderes, pastores, inclusive aqui das igrejas cristãs, são convocados para esse retorno. Só que para alguns é bem mais complicado porque já construíram
uma narrativa, construíram já igrejas, construíram locais que têm uma forma de vivenciar o cristianismo que Roma institucionalizou. Mas é exatamente esse o ponto. Você foi chamado nessa geração para viver esse retorno. E isso vai implicar de você a humildade de entender, realmente, a história estava errada até agora. Nós fomos chamados para restaurar o que os apóstolos do primeiro século viviam. Ninguém aqui está inventando a moda nem a roda. Nós estamos voltando à essência. Falando nisso, eu quero dizer que eu sei que é muito difícil a pessoa dizer assim, nós estávamos errados, aprendemos errado, estávamos andando no caminho que não era bem o caminho que o Eterno estava tendo para nós. Mas agora nós reconhecemos que vamos restaurar a verdade. Isso não é fácil de fazer, sabe por quê? Porque implica de nós perdas, implica que vamos ser humildes para dizer que estávamos errados. Isso também aconteceu com a gente, porque nós crescemos ouvindo essa mensagem e vivíamos dentro do sistema da forma como era ensinado até hoje. E seria muito mais confortável nós estarmos dentro dele, vivendo o que todo mundo está vivendo, sem estar aqui tendo que falar isso para você. Mas para obedecer à voz de Deus e para obedecer essa instrução para essa geração, realmente, Deus sabe o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos nessa geração porque nós precisávamos ter coragem de negar o sistema dessa terra. Ninguém está aqui dizendo que para ser salvo precisa cumprir os mandamentos, porque a fé em Yeshua, ela abre o caminho para entrarmos na nova aliança, que é as Escrituras, a Torá, a instrução do Eterno foi escrita nos nossos corações. Essa é a marca da nova aliança. Porém, quando nós entramos nessa aliança, agora nós somos convidados a andar e viver conforme a aliança do próprio Deus. Isso implica também mudança e transformação de vida, e o parâmetro para nós mudarmos de vida está nas Escrituras. Não adianta fugir disso, está escrito. O movimento original da fé era uma fé originada e baseada nas Escrituras de Israel, no ensino de Yeshua, judeu, e dos apóstolos que também viviam em Israel. Lá nas cartas do apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala que nós não somos mais agora, não existe mais judeu, gentil, todos são um só povo, porque a aliança que nós fomos introduzidos agora nos deixa viver o que os israelitas estavam vivendo. O povo do Eterno tem uma forma de viver, e essa forma é a forma como nós fomos ensinados. Quando nós olhamos para Yeshua, nós aprendemos com ele. Tudo o que ele viveu, nós devemos buscar viver. Ele é o modelo. O que aconteceu não foi apenas que Roma abraçou o cristianismo, mas eles passaram a definir o que era ortodoxo do que era heresia. Isso não baseado no que as escrituras falavam, mas baseados em decisões deles políticas e também filosóficas da época. A identidade de Yeshua como Messias de Israel foi gradualmente apagada. As raízes hebraicas da fé foram substituídas por símbolos, festas e práticas de origem pagã. A Páscoa bíblica, ou seja, Pessa, foi substituída por uma Páscoa cristã moldada aos moldes romanos. Ali, as festas bíblicas elas foram substituídas. Por exemplo, surgiu o Natal, o Dia de Todos os Santos. E essas festas pagãs deram origem também a uma teologia da substituição, onde a igreja passou a se enxergar como o novo Israel, descartando as promessas de origem que o Eterno deu ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que se deu para o povo todo, que é o povo que entra na aliança. Só que a maioria das pessoas nos dias de hoje querem as promessas que Deus deu a eles, mas não querem seguir as instruções que o próprio Eterno deu para o seu povo através de Moisés. Essas mudanças todas que foram acontecendo ao longo do tempo geraram um cristianismo que muitas vezes não tem nada da origem que o próprio Yeshua ensinava. Então é aí onde entra esse alerta que nós precisamos observar essas distorções históricas que foram colocadas ao longo do tempo para que nós possamos ser uma voz de restauração na nossa geração para vivermos sim a fé em Yeshua. Por isso que nós não estamos desconstruindo o reino, pelo contrário, nós estamos reconstruindo aquilo que o próprio Deus já começou lá atrás. Não é uma invenção de substituição e fazer as coisas aos moldes humanos, mas sim buscar fazer conforme a própria Escritura. Os filhos de
dispersos da casa de Israel, espalhados pelo mundo, estão sendo chamados para voltar à verdade. Eles compreenderão o que é a diferença de mandamentos eternos dos mandamentos dos homens. Eles rejeitarão também essa teologia da substituição e voltarão a se apegar ao Messias judeu, Yeshua, como cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Isaías capítulo 10, versículo 22 diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, um remanescente dele se converterá. Tem muita mais coisa para falar sobre isso e é por isso que nós preparamos um material completo de estudo que está lá no nosso canal do Telegram e também tem outro link que você pode clicar aí na nossa bio. Clique lá, estude por si só, aprenda. O conhecimento está expandido porque o Eterno está revelando tudo o que estava escondido, assim como está na sua palavra.